Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão NHB, né? Aqui o PH novamente, né? E hoje a gente vai falar sobre Segundo Reinado, parte um, né? Onde a gente vai falar, como eu disse antes, né? No primeiro reinado, onde Dom Pedro I vai e Dom Pedro II fica, né? Mas depois disso nós tivemos um período regencial, né? Onde deputados, né? E outros políticos regentes ficaram dono do Brasil imperial, né? A partir de Dom Pedro II, mas agora dessa vez vai entrar Dom Pedro II por causa que veio um golpe de maioridade, né, aquelas coisas políticas, e é isso, né, se não me engano, ele vai comandar o Brasil imperial por 8 anos, eu não me lembro muito bem, mas, bom, hoje a aula é isso, tá? Como sempre, essa iniciativa, né, esse projeto maravilhoso foi criado por nós, né, do Grêmio Estudantil, da escola CWA, e, né, pela chapa todos temos voz. E quem é o nosso professor? É o professor Alan John, né, que hoje vai dar mais uma aula para a gente aí de Segundo Reinado, parte 1. E é isso aí, agora eu vou passar mais palavras para ele. E é isso aí, valeu. Beleza, Pedro Henrique. Então, seja bem-vindo a todos que estão nesse momento junto com a gente, né? Lembrando que essa é a iniciativa pioneira do Grêmio Estudantil da Escola Valdemar Alcântara, que traz, pela primeira vez, essa preocupação em realmente preparar os estudantes para a Olimpíada Nacional de História do Brasil, um dos eventos mais fantásticos esperados durante todo o ano. O conteúdo da aula de hoje, como já foi apresentado pelo aluno Pedro Henrique, seria o conteúdo de Segundo Reinado. Você deve estar já se perguntando sobre o que foi o Segundo Reinado, o Brasil teve rei, quem era a família real. Então, vamos conhecer um pouco alguns aspectos desse período. Bom, o Segundo Reinado começa no ano de 1840 e estende-se até o ano de 1889, ano em que ocorre a proclamação da República. Mas vamos lá. Para a gente entender alguns aspectos, vamos para algumas características do período. Então, o ano de 1840 era mais um ano marcado por muitos conflitos. De norte a sul do país, ocorria uma grande quantidade de revoltas, denominadas revoltas nativistas ou revoltas regenciais. Essas revoltas regenciais ocorriam basicamente motivadas pelo sentimento de mudança dos governadores nos estados. No estado do Pará, tivemos a cabanagem. No Maranhão, a balaiada. Na Bahia, a sabinada e malês. E no Rio Grande do Sul, a guerra dos farrapos. Outros estados também viram diferentes revoltas de cunho liberal. Lembrando que dentro dessas revoltas, as principais buscavam a autonomia dos estados, ou seja, o federalismo, e chegavam também a defender a questão republicana, como a Guerra dos Farrapos. Então, esse movimento de instabilidade política rapidamente vai criar uma grave crise política no país, principalmente no governo dos deputados. Alguns estados chegavam a suscitar a possibilidade de um retorno da família real para o Brasil, outros defendiam a instauração de um regime republicano e outros defendiam um golpe da maioridade para antecipar a ascensão de Dom Pedro II. Porém, isso só vai acontecer anos depois. Para a gente analisar isso, alguns estados falavam: é necessária a unidade nacional, respeitando a autonomia dos estados. Sendo assim, alguns deputados começaram a apressar uma ação que pudesse tornar satisfatória a ascensão de Dom Pedro II ao cargo de imperador. Isso vai acontecer em 23 de junho de 1840, a partir de uma medida constitucional, onde Dom Pedro II assumiria com 14 anos e 7 meses de idade o título de Dom Pedro II para assumir, então, o Segundo Reinado no país. Porém, esse movimento de antecipação da maioridade, ela não vai impedir o surgimento de outros movimentos no interior do país. O Partido Liberal estava muito fortalecido
e não aceitava mais um líder absolutista, ou mesmo que defendia hierarquia política no país, governar com plenos poderes. O estado de Pernambuco vão liderar um movimento chamado Revolução Praieira. Mas por que praieira, professor? Justamente porque está localizada na região da praia. Lá eles criam um jornal chamado Diário da Praia e também lançam um manifesto, Manifesto ao Mundo, onde defendem uma revolução de caráter liberal e também o federalismo. Ela ocorreu em Pernambuco entre os anos de 1848 a 1850, fundando um Partido da Praia. Como vocês podem perceber aí, em vermelho, destaque para as cidades que tiveram uma grande quantidade de pensadores liberais e, de alguma forma, participaram ativamente desse movimento. Floresta, Flores, Afogados das Ingazeiras, Goiânia, Itamaracá, Igaraçu, entre outras cidades. O que eles defendiam, professor? O voto livre e universal, ou seja, para todo mundo, a plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos, liberdade de expressão e imprensa, a defesa do trabalho como garantia de vida para o cidadão trabalhador, o comércio, a retalho só para cidadãos brasileiros, a inteira efetiva independência dos poderes, a extinção do poder moderador, o elemento federalista na organização, ou seja, a autonomia dos estados, a extinção da lei do juro e a extinção do sistema de recrutamento militar, então vigente. Então, uma revolução de caráter liberal ocorrida em Pernambuco, que queria autonomia e também a defesa da liberdade de expressão e de imprensa. Para detalhar um pouco mais sobre os aspectos econômicos, eu volto para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, o que é que o Brasil vivenciava em 1840 na questão econômica? Qual era a atividade principal, como vivia a população, quem era a aristocracia, como eles se organizavam, qual era a fonte de renda dos fazendeiros daquele período? Foi uma professora que tinha trabalhado aqui. Bom, pelo que eu me lembro, a principal atividade econômica do país era o café, né? Porque pois a cana-de-açúcar já não estava dando muito bem, né? Qual foi a outra que o senhor... Qual seria a atividade principal desses grandes fazendeiros? Bom, a atividade principal dos grandes fazendeiros, pelo que me lembro, é só o café, professor. Me desculpa, é porque eu sou muito esquecido mesmo. Beleza. Tranquilo. Então, como o Pedro Henrique falou, existe uma atividade econômica cafeira enorme no país. Isso fortalecia o enriquecimento de muitos, em detrimento também do empobrecimento também de outros muitos. Então, era economia bastante vigente, muitas mudas de café. O café que era originário da Etiópia, na África, vai se aclimatar muito bem no país. Essas primeiras mudas, lembrando que elas vieram da Guiana Francesa, se instalaram primeiro na região norte e depois chegaram à região sul do país, sul e sudeste. Lá se adaptaram muito bem aos brejos, aos pântanos, às áreas de serra, e naturalmente foram a principal atividade econômica do país, como vocês podem perceber nessa imagem. Ô, Pedro Henrique, o que é que a gente poderia analisar sobre essa imagem? Quem seria a mão de obra, escrava, branca, tinha imigrante, quem eram os imigrantes, como era o trabalho? Bom, pessoal, o café, como o professor disse, era a principal atividade econômica, né? Pois a cana-de-açúcar ela já estava muito boa. E ainda o escravismo ainda não foi abolido, né? No segundo reinado, né? E tinham vários imigrantes chegando aqui no Brasil, italianos, alemães, né? Pelo que eu me lembro, acho que era só esses dois, né? Então, aí temos um exemplo de uma imagem de alguns negros que ainda eram escravos, brancos também tinham brancos, que eram escravos, né? Que eram parentes de famílias negras, né? E alguns imigrantes que trabalhavam. Além disso, alguma das ferramentas, alguns dos detalhes, assim, podemos dizer, de trabalho, vieram dos imigrantes. A maioria desses detalhes foram dos italianos. Beleza. Então, como o Pedro Henrique falou, existia uma grande quantidade de europeus que vieram no Brasil em busca de uma melhor condição de trabalho. Naquele período,
senador Campos Vergueiro foi um dos pioneiros nesse processo de conclamação dos europeus para embranquecer o país. E eles trazem toda essa ideologia, né, para o país, trabalhando ativamente, porém, quando eles chegam às fazendas, são tratados verdadeiramente como verdadeiros escravos, devido às péssimas condições de trabalho e o endividamento de muitos desses imigrantes. Então, a região do Vale do Paraíba, como vocês viram na imagem, foi basicamente o coração dessa produção, dessa atividade econômica. Uma região de clima ameno, de temperaturas frias, de um solo vermelho, de terra roxa, e que naturalmente se adaptou muito bem a essas lavouras da cana do café. Então, os imigrantes eram de muitas nacionalidades, italianos, alemães, libaneses, sírios, japoneses e famílias de tantas outras nacionalidades. Vieram, então, a partir de uma maciça propaganda do Estado, em parceria com os cafeicultores. Lembrando, tentativa de embranquecer o país. Rapidamente, com o enriquecimento desses grandes fazendeiros, vão surgir grandes nomes para a indústria nacional. Um dos primeiros nomes, e dos principais, foi Barão de Mauá. Quem foi Barão de Mauá, Pedro Henrique? Pelo que eu me lembro, Barão de Mauá, ele era um grande fazendeiro, se não me engano. Sou muito esquecido, meu Deus. Então, vamos lá. Barão de Mauá, pessoal, é basicamente um industrial brasileiro enriquecido justamente por essa relação com o café, que devido às suas viagens até a Europa, começou a tentar importar as modernidades do velho mundo para o nosso país. Vai trazer desde ferrovias, vai trazer também a luz a gás, vai também começar a construir pequenos navios. Então, Barão de Mauá é uma das figuras mais importantes quando se fala em empreendedorismo nesse período. Tamanha a figura visionária desse homem. Então, professor, mas para que ferrovias no Brasil? As ferrovias, nesse primeiro momento, elas cortavam territórios, principalmente no estado de São Paulo, levando tanto sacas de café, como também o transporte de pessoas e outras mercadorias. Elas saíam normalmente do interior e iam para o litoral, que era o local onde eram exportados essas benesses. Pronto. Então, como vocês podem perceber, a xícara de café, o detalhe que o café é um dos principais produtos de exportação durante o Segundo Reinado, e depois dele continuou sendo o café, que até no século seguinte o Brasil começou a dar seus primeiros rumos à industrialização. Então, o café era basicamente a principal pauta de exportações daquele período. Então, o Brasil vendia muito café, e isso, naturalmente, trazia muita riqueza para o país. Trazia também... Só lembrando que as primeiras mudas, elas vieram da Etiópia, tá? Então, várias pessoas, elas têm dúvida. O café se originou do Brasil e essas coisas. Já vi muita gente falando isso. Não. As primeiras mudas, elas vieram da Etiópia e depois foram exportadas aqui para o Brasil. Pronto. Lembrando também, pessoal, que a partir do momento que os fazendeiros enriqueceram, eles levavam seus filhos para morar na Europa, e estudarem na Europa. E quando retornavam ao Brasil, essa elite intelectual, naturalmente, vai apoiar tanto a família real, como também criticá-la, fato que vai levar à sua destruição em 1889. Mas vamos para algumas das principais leis desse período. Vamos conhecê-las, as leis que foram projetadas ou pensadas nesse período. Temos aí a tarifa Alves Branco. O que seria essa tarifa? Seria uma ação do governo federal, por parte de Dom Pedro II, criando taxas de impostos que chegavam de 20% a 60% do preço da mercadoria que era transportada. Isso era uma medida para tentar evitar que produtos externos importados chegassem no Brasil e, consequentemente, não tivessem forças para serem combatidos pelo produto nacional. É uma tentativa de proteção, de protecionismo dos produtos aqui produzidos. Essas taxas variavam
de acordo com a nacionalidade e também com o produto que era comercializado, chegando até 30%. E outra lei muito importante foi a Lei de 1850, Lei de Terras, na qual dizia: toda terra a partir desta data será possuída por um grande latifundiário pela compra, certo? Então, o acesso à terra, acesso a comprar a terra, a negação a comprar a terra. Isso era negado a quem, professor? Imigrantes e também libertos sem recursos. Então, toda pessoa que tivesse o grande capital poderia ter também a sua terra, certo? Isso vai gerar naturalmente a reprodução latifundiária, que é basicamente um modo, infelizmente, vigente no país. E outra lei foi a Lei Eusébio de Queiroz. Pedro Henrique, o que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Ela foi uma das leis para tentar diminuir o tráfico de escravos africanos para o Império Brasileiro, né, que foi adotada pelos ingleses, né, que depois tiveram essa mensagem aqui para o Império do Brasil, né, e foi tudo aquilo, né, para tentar diminuir, porque, pelo que eu me lembro, a Inglaterra ela foi um dos primeiros países a abolir a escravidão, se eu não me engano, né, e então era só para tentar diminuir um pouco do controle da escravatura. Beleza, Pedro Henrique. Então, o que acontecia, pessoal? A Inglaterra pedia para o Brasil acabar com a escravidão, mas Dom Pedro não tinha coragem de fazê-la, porque se fizesse, desagradaria os cafeicultores. Porém, ele sempre criava leis para criar uma falsa percepção de igualdade racial no país. E uma das leis seria a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos no Império. Não pode mais desembarcar no país navios com escravos em seu convés. Isso, naturalmente, vai prejudicar o sistema escravocrata e mostrar que o Brasil está caminhando para a liberdade. Então, detalhes aí do Barão de Mauá. Ficará também disponível para vocês o mapa mental desse conteúdo. Bacana, show, não está difícil. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, moçada. Então, vamos para as palavras finais. Pedro Henrique? Bom, pessoal, eu queria agradecer por ter chegado até aqui, né? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E, assim, gente, mil desculpas, né? Pelo meu esquecimento, porque eu esqueço muitas coisas mesmo. Muita coisa para estudar, né? A gente acaba esquecendo alguns detalhes. Mas é isso aí, galera. Fique com esse material, vou estudar porque a HB tá chegando. Então, valeu e até a próxima. Beleza, moçada? Então, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Estudem e boa sorte lá quando começarem as provas de vocês. Valeu, pessoal. Show!